Olá, queridos pais, olá, queridos professores. Nesse momento eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de poder me comunicar com vocês. Eu agora quero dizer para vocês uma coisa muito importante. Vocês sabiam que Singapura, que é um país da Ásia, se encontra atualmente nos primeiros postos da educação mundial? E dependendo do quesito que nós formos abordar, pode se encontrar em primeiro lugar. E chega até as minhas mãos uma carta que foi encaminhada pela diretoria de uma escola lá em Singapura para os pais. E eu peço permissão a vocês para que eu possa ler essa carta na íntegra. A carta diz o seguinte: prezados pais, a semana de provas está para começar. Eu sei que vocês estão esperando que seus filhos se saiam bem, mas por favor, lembrem-se que dentre os estudantes que estão ali sentados, esperando para fazer a prova, tem um artista que não precisa entender de matemática. Tem um empreendedor que não se importa com história ou literatura. Tem um músico cujas notas em química não importam. Tem o esportista cujo preparo físico é mais importante do que saber toda a lição de física. Se o seu filho tirar as melhores notas, ótimo, mas se não, por favor, não tirem deles a sua autoconfiança e a sua dignidade. Diga-lhes, tudo bem, é só uma prova. Eles foram talhados para outras coisas muito mais importantes na vida. Diga-lhes que, independentemente da sua nota, você os ama e que não os julga. Façam isso, por favor, e quando fizerem, vejam que eles vão conquistar o mundo. Uma prova ou uma nota baixa não vai lhes tirar os próprios sonhos ou os seus próprios talentos. E, por favor, não pensem que os médicos são as únicas pessoas felizes do mundo. Com carinho, a diretoria. E entenda que o seu filho é único e ele tem habilidades únicas. Não o compare, por favor. Com as preciosas colocações contidas nessa carta, nós precisamos pensar em regime de urgência, na necessidade que existe de que mudanças profundas sejam feitas na pedagogia que nós atualmente temos. E também é necessário que, refletindo em torno dessa carta, que nós passemos a entender e a aceitar que as crianças hoje, catalogadas única e exclusivamente como crianças que estão dentro de um padrão de normalidade, ou então as crianças que são hiperativas ou crianças autistas, nós precisamos buscar conhecimento e precisamos aceitar que hoje, na nova era, na era da luz, já temos aí as crianças índigo e as crianças cristais. E com a chegada dessas crianças índigo e de crianças cristais, muita confusão está sendo gerada em torno de diagnósticos. E nós pedimos agora para vocês que prestem muita atenção nos diagnósticos e que nós possamos, daqui para frente, mudar um pouco o nosso modo de enxergar essas crianças. E por isso, agora aqui, eu faço um convite a vocês para que nos acompanhem no canal Medicina do Equilíbrio, no YouTube, que nós estaremos desenvolvendo um projeto colocando tudo aquilo que nós conversamos um pouquinho agora, que será dito de uma maneira passo a passo, as explicações serão dadas. Aguardamos vocês no canal Medicina do Equilíbrio com muito amor e com muito carinho. Um abração, até lá,
Namastê. Olá, meus queridos. Nesse momento eu me dirijo novamente a vocês e pedindo que a nossa atenção possa ser voltada profundamente para aquela carta que nós recebemos, para aquela carta que veio parar em nossas mãos, que foi direcionada aos pais de uma escola de Singapura. Aquele conteúdo é um conteúdo muito profundo, um conteúdo muito rico e que está diretamente ligado ao objetivo daquilo que nós estamos trabalhando juntos agora em benefício das crianças, em benefício dos vossos filhos e em benefício de vossos alunos. Então, quando essa escola fala aos pais a respeito das notas, que os pais não deveriam se preocupar se o filho tirasse uma nota baixa em matemática, se o filho tirasse a nota baixa em física, que eles não deveriam se preocupar com esse fato. Por quê? Porque nós não podemos hoje, de maneira nenhuma, deixar de entender que as crianças não são iguais. O seu filho é único e assim ele deve ser tratado, e tratado com muito amor e com muito carinho. Porque esse é o primeiro caminho, no nosso entendimento, esse é o primeiro caminho para o êxito em toda a caminhada do seu filho. Então nós precisamos ter em mente que o amor, ele é o grande medicamento, é o grande combustível para levar a criança a um caminho muito, muito, muito bonito. E nós temos que também ter um entendimento de que a escola não educa. A escola, ela leva o conhecimento, ela direciona para muitas e muitas coisas, como nós vamos ver nos próximos vídeos, nós vamos ver quando abordarmos os métodos que nós encontramos, métodos que se enquadram perfeitamente, métodos pedagógicos que se enquadram perfeitamente às crianças que aí chegaram, que são as crianças índigo, as crianças cristãs. Quando na carta a direção da escola se dirige aos pais da seguinte maneira: como exigir notas excelentes de um artista que não precisa de matemática? Como exigir de um futuro empreendedor que não se importa com história e literatura? Como exigir notas altas de um músico que não está preocupado com química? Como exigir de um esportista que ele está preocupado com o preparo físico, que ele tenha notas altas em física? E assim é que, nesse momento, nós podemos tirar desse conteúdo, desse rico conteúdo da carta dirigida aos pais, que nessa hora, na realidade, sem que a escola saiba, ela está se referindo diretamente às crianças índigo, porque as crianças índigo, elas estão divididas em 4 categorias. Nós temos os índigos que são humanistas, os índigos que são conceituais, os índigos que são artistas e os índigos que são multidimensionais. E nós estaremos, a cada vídeo, a cada caminhada nossa, estaremos mostrando especificamente essas categorias de índigo e estaremos mostrando também, quando chegarmos no momento, os métodos pedagógicos que mais se encaixam hoje dentro dessas crianças que hoje nós estamos nos referindo. E nós estamos aqui dando ênfase, muito ênfase, às crianças índigos por enquanto, mas nós estaremos abordando as crianças que são enquadradas dentro dos padrões de normalidade, as crianças que são hiperativas, as crianças que são índigo, as crianças que são autistas e aquelas crianças que são cristais. Porque aí nós estaremos então mergulhando profundamente e demonstrando como nós podemos chegar a um diagnóstico que não venha a interferir na vida dessas crianças. O objetivo desse nosso trabalho, de todo esse trabalho que estamos desenvolvendo, que vamos continuar a desenvolvê-lo, o objetivo tem, primeiro, levar aos pais a certeza agora de que já não se pode mais pensar só em 3 categorias de criança. As crianças que são hiperativas, as crianças que são autistas e as crianças que são enquadradas dentro de um padrão de normalidade. Hoje nós temos necessariamente que aceitar
que as crianças estão enquadradas em 5 categorias. As crianças dentro do padrão de normalidade, as crianças hiperativas, as crianças índigo, as crianças autistas e as crianças cristais. Então, o nosso objetivo é que todos vocês possam entender as características de cada uma delas, entender que elas podem ter características semelhantes, mas que não são iguais. E que essa confusão no diagnóstico é que hoje gera um tremendo perigo. E nós estamos aqui direcionando o nosso trabalho passo a passo para mostrar tudo aquilo que pudermos mostrar para que essas dificuldades de entendimento possam desaparecer e que definitivamente a gente possa aceitar que nosso filho está enquadrado em uma dessas categorias e dentro delas, ou dentro dessa categoria que ele estiver enquadrado, que nós possamos direcioná-lo com segurança, encaminhá-lo com segurança, tanto no nosso lar, como dentro da escola, como depois na própria vida. Meus queridos, nessa carta que foi encaminhada aos pais pela direção dessa escola de Singapura, de uma maneira bastante elegante, bastante educada, a direção simplesmente está dizendo aos pais que as crianças não devem ser consideradas todas elas iguais. E aquele conteúdo maravilhoso daquela carta, que eu os convido, quem já assistiu a esse vídeo, que volte a assisti-lo. Aqueles que não assistiram, que o façam. Mas nesse conteúdo dessa carta, implicitamente, a escola está falando a respeito da classificação dos índigos. Então, não é possível hoje mais o professor dar uma aula como se todos os alunos fossem iguais. E nessa classificação dos índigos, por quê? Porque nós temos os índigos que são humanistas. Os índigos humanistas, eles são bastante sociáveis, eles fazem amizade com muita facilidade, têm um poder de comunicação enorme e provavelmente, possivelmente, serão professores, serão políticos, serão advogados. E nós temos também uma outra classificação dos índigos, que é a classificação dos índigos conceituais. Os índigos conceituais, eles não estão preocupados ou tão preocupados com as pessoas, mas estão intimamente e definitivamente preocupados com a definição de projetos. Então, eles procuram, de qualquer maneira, desenvolver projetos. Serão, possivelmente, engenheiros, serão projetistas, e que estão, então, definitivamente empenhados em conhecer física, em conhecer matemática, em conhecer aquilo que deverá ser aplicado na sua vida, ou nas suas vidas. Nós temos uma outra classificação, que são os índigos, que são artistas. Os índigos, dentro dessa classificação como artistas, eles são extremamente sensíveis. E em qualquer campo que eles venham a seguir, qualquer campo, eles desenvolverão um trabalho bastante criativo. Sempre eles estarão ligados às artes. Serão os pintores, serão os artistas, serão os atores, e é preciso que sejam respeitados esses critérios. E nós temos, por último, uma classificação, os índigos multidimensionais. Esses índigos multidimensionais são aqueles que chegam e falam: eu já sei fazer isso, eu posso fazer isso. Eles são determinados, eles são bastante sensíveis também, e eles serão possivelmente os filósofos, serão possivelmente aqueles que se dedicarão a uma parte de uma espiritualidade mais elevada e mais evoluída. Então, portanto, nós precisamos entender que cada ser humano é único no planeta e que, em regime de urgência, é preciso que o sistema pedagógico seja mudado, porque senão a dificuldade vai ser cada vez maiores para os professores conseguirem dar as suas aulas com certeza.